Afinal de contas, Neymar vai ou não vai para a Copa do Mundo? Essa pergunta é a que mais tem sido feita aqui no canal e em todos os lugares nos últimos dias. Essa dúvida existe, pois Carlo Ancelotti não assegurou a presença do jogador do Santos em momento algum e não o convocou para nenhuma lista anterior, argumentando que ele não estava 100% fisicamente. Eu sou o Vini Weiner e nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas informações que alguns jornalistas apuraram a respeito da convocação ou não convocação do Neymar. Ao final do vídeo, queria te convidar para deixar a sua opinião aqui nos comentários. Para você, Neymar tem ou não que ser convocado para a Copa do Mundo? Neymar de fora? A primeira notícia que nós trazemos aqui é do jornalista Marcel Rizzo, do Estadão. O Marcel Rizzo havia sido o primeiro jornalista que havia divulgado os nomes da pré-lista do Ancelotti. Ele tinha divulgado 25 nomes da pré-lista. E, no fim das contas, realmente, todos os 25 nomes que ele havia divulgado estão na pré-lista dos 55. Inclusive, ele que havia divulgado que o nome do Neymar estava na pré-lista. Só que o mesmo Marcel Rizzo que havia noticiado que o Neymar estava na pré-lista, depois divulgou que o Neymar está na pré-lista, mas não está na lista final. A pré-lista, só para que vocês possam entender, é aquela lista que tem 55 nomes, é uma lista maior. Ela serve como base para a lista final, para a convocação dos 26. Então ele disse que o Neymar estava entre os 55, mas que ele não está entre os 26 finais. Ele acabou revelando quais eram os 25 nomes da convocação do Ancelotti e o nome do Neymar não aparecia por lá. E por que eu disse que ele havia revelado 25 nomes e não 26? Porque o Ancelotti, de acordo com o Marcel Rizzo do Estadão, ainda tem uma dúvida a respeito da última vaga. Só que para essa última vaga, ele tem dúvida entre 3 nomes e nenhum deles é o nome do Neymar. Para essa 26ª vaga, ele estaria em dúvida entre o Andrei Santos, que é volante do Chelsea, o Ryan, atacante do Bournemouth, ex-Vasco, e o Pedro, atacante do Flamengo. Então, de acordo com o Marcel Rizzo, o nome do Neymar já está descartado por Carlo Ancelotti e pela sua comissão técnica. O jornalista Thiago Asmar, que trabalha na Jovem Pan, ele confirmou essa informação do Marcel Rizzo, de que realmente, provavelmente, o Neymar não estará na lista final que será divulgada na próxima segunda-feira. O Asmar divulgou que uma fonte confiável, forte da CBF, assegurou que é realmente complicada a convocação do Neymar, que ele provavelmente não estará na lista final. E ele acabou divulgando até motivos pelos quais o Ancelotti não quer convocar o camisa 10 do Santos. Quais são os motivos? De acordo com essa apuração do Thiago Asmar, 3 motivos são predominantes para que o Ancelotti não queira o Neymar na seleção brasileira nessa Copa do Mundo. O primeiro de todos é ainda o aspecto físico. O Ancelotti e a sua comissão têm sérias dúvidas se o Neymar tem de fato condições de fazer 8 jogos em sequência. Hoje na Copa do Mundo nós temos 8 partidas para tentar ser campeões e o Ancelotti acredita que o Neymar não tem condições de fazer 8 partidas seguidas. Então para ele, pro Neymar, ainda pega muito essa questão física de estar 100% e de conseguir jogar em alta intensidade por vários jogos seguidos. Lembrando que no Santos, atualmente, ele tem feito algumas pausas. Joga 2, segura 1. Joga 3, segura 1. Ele tem feito bem essa divisão, o famoso controle de carga. Outro fator que pro Ancelotti está pesando para que ele não leve o Neymar é ainda aquele jogo lá do Mirassol. Se lembram que ia ter um jogo entre Mirassol e Santos pelo Brasileirão? E o Ancelotti, enfim, programou toda a sua logística para poder ir a esse jogo assistir o Neymar. Quando chegou na hora H, o Neymar não foi para o jogo. Ele se preservou em conjunto com o Santos para não participar daquela partida. E o Ancelotti foi assistir ao jogo mesmo assim. Então ele não gostou do fato de ele se programar para ver um jogo do Neymar e o Neymar não jogar aquela partida, que foi contra o Mirassol. E aí, o último ponto desses que foi trazido pelo Thiago Asmar é agora o último jogo contra o Palmeiras. O Santos visitou o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, conseguiu até arrancar um empate em 1-1, só que o Neymar também não jogou essa partida. O Palmeiras hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, é um time que seria um bom teste para o Neymar,
para que o Ancelotti pudesse avaliá-lo. E ele não jogou por conta da grama sintética do estádio do Palmeiras. E na visão do Ancelotti, nesse momento, o Neymar tinha que mostrar serviço e não ficar escolhendo jogos. Então esse foi um outro fator que também não pegou bem para o treinador italiano. Olhando todo esse cenário, a impressão que me passa é que o Ancelotti talvez não queira uma dor de cabeça com o Neymar. Eu já vou mostrar para vocês uma entrevista dele para Reuters para que vocês possam entender o que eu estou falando. O Ancelotti, quando ele fala a respeito do Neymar, ele sabe que o Neymar é um cara muito querido pela torcida, muito querido pelo grupo de jogadores. Só que eu acredito que o Ancelotti hoje não enxergue o Neymar como titular da sua seleção. E tem um receio de repente, deixar o Neymar na reserva. Entendendo que isso pode gerar uma pressão dentro do grupo, entendendo que isso pode gerar uma pressão externa desnecessária. Então por isso que a gente vê que ele está sempre pisando em ovos quando ele fala a respeito do Neymar. A discussão nunca foi sobre qualidade. Qualidade, todo mundo sabe o que o Neymar pode entregar. É um bom finalizador, é um ótimo armador, é um cara que tem muita visão de jogo e tem já nas costas a experiência de 3 Copas do Mundo. 2014, 2018 e 2022. Sempre sendo uma grande referência. Mas parece que o Ancelotti vai pescando motivos para não levá-lo, vai fazendo uma força para ter um conjunto da obra para não levá-lo. Já que chegamos até aqui no vídeo, eu queria te relembrar, você ainda não deixou o seu like? Deixa o like, ele me ajuda muito e te convido também a se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Valeu! Ancelotti falou sobre o Neymar. Como eu disse, o Ancelotti ele concedeu uma entrevista para a agência Reuters e nessa entrevista ele elogiou o Neymar absurdamente, principalmente na parte técnica. Citou também que o Neymar evoluiu fisicamente. Mas na questão do grupo, vocês vão perceber pelas falas que eu vou trazer agora que o Ancelotti pisa um pouco em ovos nessa questão do ambiente. Olhem só tudo o que ele disse. Neymar é muito amado, não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos. Quando tem que escolher, tem que considerar muitas coisas. Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que demonstrou sempre, e que teve um problema, que está recuperando, que está trabalhando forte para se recuperar, que está jogando, que nos últimos tempos melhorou muito, está jogando com continuidade. Para mim, é uma decisão não tão simples. Tenho que avaliar bem os prós e os contras. Mas a mim isso não coloca pressão, porque há um ano avaliamos não só Neymar, mas todos os jogadores. Eu sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão, porque a informação que eu tenho sobre todos os jogadores brasileiros neste ano, ninguém tem. Posso fazer uma lista perfeita? Impossível. Mas posso fazer uma lista com menos erros. Disso estou seguro. O ambiente externo está controlado. Estará controlado até o final da Copa do Mundo, com ou sem Neymar. Entenderam a bola que eu levantei a respeito de ele ficar colocando muito em xeque, pisando em ovos? Ele chega a um momento da entrevista em que ele diz que ele precisa avaliar os prós e os contras, que não é uma decisão tão fácil de ser tomada. Então o problema, eu acredito que não seja na parte técnica, não seja dentro de campo, e sim muito mais talvez no dia a dia, nos bastidores e em como talvez o Neymar reagisse a ficar na reserva. Porque se ele tivesse a convicção mesmo de que o Neymar vai para a Copa do Mundo, ele encerrava logo essa novela que tem acontecido nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, e falava, não, eu conto com o Neymar, Neymar tem qualidade, Neymar vai para a Copa. Mais ou menos o que ele tinha feito com o Danilo, zagueiro do Flamengo, que é um nome extremamente questionado, e o Ancelotti chegou numa coletiva e disse, não, o Danilo vai para a Copa. Ele é um jogador de confiança, ele pode fazer mais de uma função, é um jogador de caráter. Então, enquanto outros jogadores ele bancou que estão na Copa, o Neymar ele fica sempre deixando um mistério em aberto, como se ele quisesse adiar o anúncio de que o Neymar não vai. Conseguem entender dessa forma também? Coloca nos comentários, quero ver sua opinião se você teve essa mesma interpretação. Sempre quando ele fala sobre o Neymar, ele deixa muito em aberto, tudo muito vago. Qual a minha opinião? Eu já falei pra vocês em outras oportunidades aqui no canal que eu, Vini, levaria o Neymar para a Copa do Mundo. Eu entendo que o Neymar de 2026 não é mais o mesmo Neymar de 22, de 18, de 14. O tempo passou para ele, é verdade. Não temos mais aquele Neymar de toda hora ir pro mano a mano, de passar de 2, 3 marcadores. Ele não é mais esse jogador.
Mas na função que ele exerce hoje em dia, como um armador, um cara mais cerebral, um camisa 10, eu acho que ele seria muito útil na seleção brasileira. Ele é um bom finalizador, ele é bom na bola parada, ele é um cara que pode achar um passe e colocar alguém na cara do gol, porque esse hoje é o estilo de jogo do Neymar. Eu acho que ele é um cara que tem muito peso, ajudaria muito a seleção brasileira, agregaria muito para dentro do grupo, e para os adversários, o Neymar é um cara que, pelo histórico dele, ele sempre gera uma atenção a mais. Para ele, a marcação sempre tem que ser dobrada. Os marcadores, os adversários, têm um respeito maior pelo Neymar. Então, eu sempre bati nessa tecla. Eu acho que ele é um cara que pode ser útil. Talvez não tão útil quanto muitos fãs dele acham que ele será. Mas, da mesma forma, eu não acho que ele está acabado como muita gente tenta pintar também. Eu acho que é um cara que, numa lista de 26, ele poderia tranquilamente ir, até mesmo como 26º nome, e ao longo da Copa do Mundo ele poderia ajudar. Acho que é um bom jogador e outra, faz o que hoje nessa seleção ninguém faz. Neymar sempre chamou a responsabilidade. Neymar é um cara que não se esconde em momentos decisivos, de pênalti, de falta, de realmente colocar a bola embaixo do braço e ir pra cima. Hoje nós temos uma seleção em que o Vinícius Júnior, que é apontado como um dos melhores do mundo, não faz isso. Rafinha, que também é apontado como um dos melhores do mundo, também não faz isso. E aí você tem outros jogadores que são bons jogadores, mas não têm perfil de protagonismo. Então eu acho que o Neymar, nesse contexto, poderia ajudar bastante. E outra, podem ter certeza que tem muito jogador dessa seleção torcendo pela ida do Neymar, porque o Neymar indo, ele tira toneladas das costas de muitos deles. Porque o Neymar indo, todo mundo sabe que quem assume as responsabilidades e quem leva as pancadas dentro de campo e da mídia é exatamente ele. Eu já vi algumas pessoas argumentando a respeito da minha opinião, dizendo, poxa Vini, se o Neymar fosse tão bom quanto você tá falando, ele já tinha ganhado a Copa do Mundo. O que aconteceu então em 2014, 2018, 2022? Esse argumento que estão tentando colocar em cima da minha opinião, eu acho que ele não é válido. Porque ganhar a Copa do Mundo não é tão fácil quanto estão querendo pintar. E em outros momentos, o mesmo já aconteceu com o Messi, já aconteceu com o Cristiano Ronaldo. São jogadores extraordinários que um demorou bastante para ganhar a Copa, que foi o Messi, foi ganhar só a última agora em 22, e o Cristiano, até hoje, com 40 anos, não ganhou a Copa. Isso significa que ele não tem impacto, não tem importância dentro da seleção dele? Não tem relação, na minha opinião. Então agora eu queria muito ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito desse pisar em ovos do Ancelotti sempre que ele vai falar do Neymar. Queria saber se você levaria ele ou não para a Copa e queria também uma última resposta. Para você, se o Neymar não for convocado, até onde o Brasil vai nessa Copa do Mundo? Vou trazer minha opinião para vocês. Eu sou bem sincero, bem tranquilo nesse sentido. Para mim, com o Neymar indo ou não indo, o Brasil dificilmente ganhará a Copa. Já falei para vocês em vários outros vídeos também que eu vejo hoje outras seleções muito melhor preparadas, como a França, a Espanha, até mesmo a Argentina. Isso não significa que o Brasil não tenha chances. Eu acho que nós temos chances, mas são chances mais reduzidas. Não coloco tanta expectativa nessa Copa quanto eu coloquei, por exemplo, em 2022 e em 2018, onde eu via que nessas duas nós éramos realmente favoritos e tínhamos time para ganhar. Agora, em 26, eu acho que a gente corre um pouquinho mais por fora. Temos bons jogadores, mas não temos ainda um conjunto, um time bem definido e uma força, beleza? Então acho que independente de o Neymar ir ou não, o Brasil não será campeão. Mas queria ver sua opinião nesse sentido também aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!